Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia de vocês, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. É um privilégio estar aqui nessa igreja, nessa casa, berçário espiritual de muitos homens e mulheres de Deus, inclusive meu, né? Essas paredes aqui me viram nascer pro Evangelho, nascer pro ministério, e me transformaram numa pessoa melhor, como sempre o Evangelho faz conosco. Amém? Abriram Mateus capítulo 24, eu quero que você, depois de abrir a sua Bíblia, Lucas 24, depois que você abrir a sua Bíblia, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche sua Bíblia, para você conferir se aquilo que está sendo falado hoje à noite, hoje de manhã, é incomum para mim pregar de manhã, tá? Mas também nessa palavra do dia de hoje você vai ver algo incomum que aconteceu num domingo de manhã. Então, estamos vivendo o incomum de Deus no dia de hoje. Amém? Amém. Feche seus olhos e agradeça a Deus pela palavra, agradeça a Deus pelo culto, pela igreja, pelos amigos, pelos irmãos. É bom nós estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por essa igreja reunida, nossa casa de oração, povo que te ama, povo que quer o Senhor cada dia mais. E sabemos, ó Deus, que o Senhor é o centro dessa reunião. Não homens, não música, nada. O Senhor é o centro. Fala conosco e nós queremos te ouvir nessa manhã, como já temos ouvido desde o começo desse culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. É uma felicidade, um aplauso para a mídia. É uma felicidade a gente estar aqui juntos nessa manhã, e é muito bom nós podemos compartilhar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, amém? São 25 anos que eu deixei Sumaré para ir lá para Ribeirão Preto, e nessa caminhada de vida, nessa caminhada de anos, de 25 anos, eu tenho mudado um pouco o meu entendimento, não sobre o Evangelho, que o Evangelho é completo, mas sobre pessoas e sobre pregadores. Aqui nós temos vários pregadores sentados aqui, né, professores de escola bíblica dominical, e não tem problema nenhum você gostar mais de um ou mais do outro como pregador e como pessoa que é mais acessível ao seu coração. Mas de uns anos para cá, de alguns anos, eu tenho preferido que todas as pessoas que venham ao culto, elas entendam a mensagem e saiam com a mensagem clara no seu coração. Porque há mensagens que nós escutamos que nós vamos embora perguntando o que é mesmo que se tentou falar nessa manhã. Então eu quero ser o mais simples possível e dizer o quanto eu já fui abençoado estando aqui no louvor, adorando junto com os irmãos. Porque a igreja é isso. E você acredita que Deus fala? Quantos creem que Deus fala? Levante sua mão. Você faz muito bem em acreditar, porque Deus fala. E quantos acreditam que Deus fala particularmente com você? Ele fala, a Bíblia diz que Ele fala aos nossos corações, né? Quantos ainda creem que Deus fala com você e fala através da sua palavra? Você crê? Está com a Bíblia aí aberta? Levante ela, sim. Levante ela. O telefone vale também. Está com a Bíblia aí? Então levante aí a sua Bíblia e faça oração comigo e diga assim: Senhor, essa é a Tua palavra, sempre viva e inerrante. Que ela seja a luz para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Podemos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Amém. Que horas termina o nosso culto, Adriano? Que horas termina o nosso culto? É um perigo isso, gente. Pessoal, Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 12. Se você puder ler comigo, nós vamos ler responsivamente, tá? Eu vou ler um versículo, vocês vão ler o outro, tá bom? Vamos lá então, se puder colocar aqui, é bom também. Vamos lá? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Vocês? Encontraram a pedra e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram:
porque buscais aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como em nosso favor, ainda que até. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então elas se lembraram das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E as suas palavras lhe pareciam como um desvario, e não as creram. Vamos ler todos juntos o versículo 6 mais uma vez? Vamos lá? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. Amém? Nós estamos aqui num domingo de manhã, como eu disse para vocês, incomum para mim, a voz está até falhando, né? Não porque eu tenha dormido demais, mas porque eu estou com uma alergia que está me perseguindo já faz algumas semanas. Mas nós estamos de frente com esse texto que nós lemos, num domingo de manhã. Se você olhar no versículo número 1 do capítulo 24, a Bíblia diz o seguinte, que no primeiro dia da semana, em outras versões, numa manhã de domingo, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus para levar ali, para oferecer, para levar, para honrar Jesus com aquilo que elas haviam preparado. E nessa manhã de domingo, tanto quanto naquela, eu acredito que há uma surpresa de Deus sendo gerada no coração dele para todos nós que estamos aqui. E não depende da sua idade, depende da sua disposição. Não depende da sua condição social. Depende do seu coração estar quebrantado na presença do Senhor. E aquelas mulheres, elas foram daquele domingo, naquela manhã de domingo, e elas tiveram uma grande surpresa, porque elas foram para encontrar com um corpo morto. Elas encontraram com o Deus vivo que mudaria toda a história. Então, nessa manhã de domingo, nós viemos aqui para um encontro com Deus. Amém? Diga aí para quem está do seu lado: viemos para nos encontrarmos com o Senhor. E é um domingo de manhã, gente, né? E eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, né? Sobre o domingo de manhã. Fiquei pensando que domingo, para a gente, é uma quebra de ciclo, é um recomeço. Concorda comigo? Hoje é o primeiro dia da semana, sim ou não? Para os judeus era o sábado, mas Jesus, ele transformou até a história e o jeito das pessoas entenderem o mundo, que ele transformou aquilo que tirou do sábado a primazia da semana e colocou no domingo, porque ele ressuscitou no domingo. Para o judeu, a cada sábado recomeçava-se um ciclo, e quando você olha para a criação, você vai ver que a criação foi feita nesse ciclo de 7 dias. Então, há 7 dias para os judeus, a cada 7 dias para o judeu, recomeçava-se novamente um novo ciclo. E é assim que eu enxergo também o domingo, uma oportunidade da gente recomeçar e fazer tudo de novo. Amém? Talvez você esteja pensando, é verdade, pastor, amanhã, 6 horas da manhã, eu vou recomeçar a minha semana de trabalho, vou recomeçar a minha semana de estudo. Mas mais do que isso, eu queria que nós olhássemos para essa manhã de domingo como uma oportunidade de nós rompermos ciclos na nossa vida. Amém? Então, se a tua vida está boa, que em nome de Jesus, a partir desse culto, a partir de amanhã, a sua vida fique melhor ainda. Se a sua vida está ruim, que ela fique boa. E que nós possamos, nessa semana, viver uma semana abençoada. Eu quero abençoar a sua semana em nome de Jesus. Amém? Que a sua semana seja abençoada. Que a sua semana seja cheia de graça e da misericórdia do Senhor. Hoje é dia 17 de maio de 2025. 2018 hoje, gente? 17 foi ontem? Foi quando eu escrevi a minha mensagem, então. Dia 18 de maio de 2025. E nessa manhã eu creio que Deus, como surpreendeu aquelas mulheres, quer surpreender a gente também. Amém?
parabéns por você estar aqui no domingo de manhã. Não são só testemunhos de Jeová que batem na nossa porta no domingo de manhã, né? Nós também estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês algumas verdades que aquelas mulheres nos ensinam, tendo ido ao túmulo de Jesus no domingo pela manhã. E quero ler de novo com vocês o versículo número 1, que diz: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras mulheres com ela. Por que nós viemos aqui hoje de manhã? Por que você deixou a sua cama quentinha? E Sumaré está um friozinho gostoso para ficar na cama, né, pessoal? O que te motivou a sair da sua casa? O que motivou você a tirar seu carro da garagem, a acordar mais cedo e deixar para descansar depois do almoço? O que impulsionou você a estar aqui nessa manhã? Algumas pessoas, elas vão à igreja para encontrar com seus amigos. E tudo bem, não tem problema nenhum a gente encontrar com os nossos amigos no culto, na igreja. Alguns vão à igreja levando os seus pedidos. Elas vão à igreja porque elas têm uma petição, elas têm algo que elas querem que Deus faça, então elas vão à igreja para apresentar os seus pedidos ao Senhor, sem problema nenhum, o Senhor acolhe os seus pedidos. Mas o que nos motiva mesmo a estar aqui nessa manhã é a mesma coisa que motivou essas irmãs queridas irem até o túmulo de Jesus, até onde Jesus estava enterrado. No domingo de manhã, elas foram se encontrar com Jesus. Elas foram onde Jesus estava. Nossa única e maior motivação de estarmos aqui na Igreja Batista do Planalto do Sol é que nós queremos nos encontrar com Jesus. É que nós queremos estar onde Jesus está. Porque o desejo do nosso coração, apesar da música ser muito boa, parabéns para o Paulinho e para os outros irmãos, nós não viemos aqui por causa da música, nós viemos por causa da mensagem da música que fala sobre Jesus. Nós não viemos aqui porque tem um pregador, esse ou aquele. Nós viemos aqui porque nós encontramos Jesus nas Escrituras, encontramos Jesus na palavra. E essas mulheres, elas foram para se encontrar com Jesus. Enche o meu coração de alegria saber que Jesus está aqui no nosso meio nessa manhã. Você sabia que Jesus está aqui? Ele prometeu, ele disse: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu não sei você, mas eu vim me reunir em nome de Jesus. Tem mais 2 pessoas que vieram fazer isso em nome de Jesus? Então Jesus está aqui no nosso meio também. Que gostoso a gente poder saber que o nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele está aqui conosco. Alguém já disse que o cristianismo é a única religião que, quando o seu povo se reúne, os fiéis se reúnem, o fundador da religião se reúne junto com eles. Nós estamos aqui nessa manhã porque Jesus está aqui. E Jesus está aqui em nós. Bata no seu peito assim e diga: Jesus está em mim. Glória a Deus por isso, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Amém? Como que você chama, menino? Você? Eduardo, o Espírito de Deus mora dentro de você. O Espírito de Deus, Jesus, está em nós e Jesus está através de nós. Jesus está dentro de nós, mas Jesus também está no coletivo, também está na igreja. Quando a igreja se reúne, Jesus se reúne com o seu povo, se reúne com a sua igreja. E talvez você possa fazer um exercício essa semana, procurando momentos em que Jesus chegou em algum lugar. Lá na igreja, nesse mês de maio, nós estamos falando sobre Jesus em casa. Ou seja, momentos que Jesus entrou na casa de algumas pessoas e o que ele fez. Talvez você possa fazer esse exercício de procurar, foram 12 lugares que Jesus entrou, 12 casas, e você possa ver a diferença que fez quando Jesus chegou naquela casa. E quando Jesus está num lugar, irmãos, nada tem o poder de ficar igual. Então eu vou alertar você nesse culto, nessa noite, nessa manhã. Você pode sair daqui de 2 maneiras. A primeira, você pode sair melhor, e vai sair em nome de Jesus. Porque a primeira coisa que acontece quando nós estamos com Jesus é a gente ficar melhor do que a gente é. Amém? Amém, Dal?
Então, pessoal, é assim. Quando nós encontramos com Jesus, já viu aquele meme? Primeiro você começa, depois você melhora? Com Jesus é assim também, gente. Primeiro a gente chega aos pés do Senhor, com os nossos defeitos, pecados, dores, e depois o Senhor vai melhorando a nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Tem coisas que Jesus precisa melhorar muito mais em mim, com certeza. Mas eu acredito que essa caminhada com Jesus é uma caminhada em que o Senhor vai nos melhorando. Nada fica igual. A segunda coisa que pode acontecer com você nessa manhã é você sair pior. Você pode sair melhor ou você pode sair pior. Porque se você ouvir aquilo que Deus está falando no teu coração, você vai ficar melhor. Mas se você vier ao culto, sentar, cantar, ouvir a mensagem, for embora, mas de verdade você não estiver aqui conectado com o Senhor, se você estiver só cumprindo um ritual religioso, então você vai sair pior, porque você gastou o seu tempo, você perdeu a oportunidade de ouvir o que o Senhor estava falando ao seu coração. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Pergunte aí para quem está do seu lado, como que você vai sair desse culto hoje, melhor ou pior? Melhor, vão sair melhores em nome de Jesus, amém, irmãos? Então elas foram se encontrar com Jesus, e nós estamos aqui hoje à noite, hoje de manhã, de frente com o Senhor, estamos aqui nos encontrando com o Senhor. Essa é a primeira realidade que nós experimentamos um domingo pela manhã na igreja, é que a gente vem na igreja para encontrar com o nosso Senhor e o nosso Salvador, que a gente pode encontrar com todo mundo, a gente pode fazer todas as outras coisas, mas nós não nos podemos esquecer que nós viemos por causa de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Domingo de manhã também, a Bíblia diz, versículo 1 ainda, primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, fazendo o que, irmãos? Levando especiarias que tinham preparado. Em segundo lugar, nós vemos a igreja para ofertar ao Senhor. Nós vemos a igreja para entregar algo para o Senhor. Essas mulheres, elas foram encontrar com Jesus, mas elas foram levando alguma coisa. Elas foram honrar Jesus com algo. Elas foram fazer uma oferta para o Senhor. E eu penso que sempre que a igreja de Jesus se reúne, ela se reúne para dar ao Senhor. Meu irmão, nós estamos aqui nessa manhã para dar ao Senhor. Nós estamos aqui para prestar culto. Nós não estamos aqui para assistir o culto. Parece que muitas vezes nós vamos à igreja para assistir o que está acontecendo, para assistir o que está sendo apresentado, o grupo de louvor cantando, um pastor pregando a sua mensagem, e o evangelho é completamente ao contrário disso, porque cultuar, a palavra cultuar, já traz em si o sentido de oferecer alguma coisa. Nós dizemos que nós vamos prestar culto ao Senhor, e essas mulheres, elas foram, não somente foram, mas foram levando algo para honrar a Jesus. Nós nos acostumamos a pedir coisas para o Senhor, e parece que a gente ora com mais afinco e com mais ardor quando nós estamos precisando de alguma coisa. Fala a verdade, é ou não é? Quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente vai a todos os cultos que tem na nossa igreja, a gente vai nos cultos que os amigos nos convidam, se bobear a gente vai até no monte com os assembleanos, a gente vai onde está falando de Jesus. Por quê? Porque nós estamos precisando de alguma coisa. Meu irmão, é muito legal a gente ir procurar Jesus quando nós estamos precisando, e ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Então você pode pedir coisas ao Senhor, mas irmãos, nós precisamos aprender a dar ao Senhor também. Nós precisamos aprender que cultuar é dar algo. E note que o culto não começa quando você senta no banco da igreja. Quando você deixa para começar o seu culto, quando você senta no banco da igreja, você vai começar a cultuar o Senhor, talvez depois do período de louvor. Mas a Bíblia diz que essas mulheres levaram coisas, mas que elas têm um segredo nesse levar delas. Dá uma olhada na sua Bíblia. Que elas haviam o quê? Preparado.
Antes delas irem até Jesus, elas prepararam. Lá na casa delas, elas fizeram o que elas queriam fazer, misturaram o seu perfume, elas prepararam a sua adoração antes de chegar na igreja. E é isso que nós temos que fazer. Nós erramos, meus irmãos, quando nós achamos que nós vamos na igreja para adorar Jesus. E vamos mesmo. Mas se nós não começarmos a preparar o nosso culto antes de chegarmos aqui, provavelmente nós só conseguiremos adorar o Senhor depois do período de louvor ou no final do culto. É uma experiência que eu tenho vivido há anos. Essa de que o culto fica bom quando ele está terminando, porque já se vão mais de 1 hora cultuando. Agora, se você enche sua cabeça do veneno que a internet propicia durante a semana toda, se você enche a sua cabeça dos memes do TikTok, se você enche a sua cabeça das novelas globais, das fofocas do WhatsApp, ora, eu vejo, meus irmãos, esses dias subi a galeria da igreja, estava com os Outsiders ontem, beleza? Que nome bonito, hein, gente? Fala a verdade. É a mesma coisa que estrangeiros, praticamente. Pessoal, fui na galeria da nossa igreja e havia uma outra irmã pregando, uma outra menina pregando, a igreja estava lotada. E que tristeza deu no meu coração quando eu olhei para baixo e vi muitos celulares abertos no Instagram e principalmente no WhatsApp. E as pessoas batendo papo no meio do culto. E com certeza elas não estavam falando sobre o culto. Meus irmãos, quando nós não preparamos o nosso coração, é muito difícil da gente prestar uma adoração que valha, uma adoração sincera ao Senhor. Essas mulheres prepararam antes a sua oferta. Elas prepararam antes aquilo que elas queriam dar ao Senhor. E a nossa adoração deve ser preparada a cada manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Quando você acordar, abrir os seus olhos, glorifique a Deus, porque Ele guardou você durante a noite. E você adora o Senhor trabalhando. Ontem eu incomodei o Alan, quando ele estava fechando o salão. Eu falei, Alan, você pode cortar o meu cabelo? Eu acho que ele orou e falou, Deus. Aí ele falou, vem aqui. Você adora a Deus no seu trabalho. Você adora a Deus nas suas amizades. Você adora a Deus com o seu dinheiro. Amados, nós precisamos aprender que dízimos e ofertas não é uma invenção de Edir Macedo. Foi Jesus, foi Deus quem criou essa questão da gente ofertar na igreja. Dinheiro também é oferta. Nós também precisamos preparar o nosso coração para que nós tenhamos no nosso coração o desejo de honrar o Senhor com o nosso dinheiro. São tantos escândalos por aí, mas eu posso assegurar a você que nessa casa nunca nós tivemos um escândalo envolvendo dinheiro. Então prepare o que você vai entregar ao Senhor. Prepare a tua vida. Gostei da gente ter esse período aqui de pelo menos alguns minutos orando, porque a nossa oração é também preparação para a nossa alma. E Jesus era esse homem que antes de tomar qualquer decisão importante, ele orava. Ele orou antes de escolher os 12. Ele orou, foi ao monte, e quando ele desceu, começou o seu martírio. Em cada momento da vida de Jesus, ele orou, ele se preparou, e essas mulheres foram preparadas para entregar algo para o Senhor. Que oferta você traz hoje ao Senhor? Esquece a questão de dinheiro, mas o que você deu a Jesus até agora, no seu culto? Você deu sua atenção, você deu seu vigor, você deu a sua voz, você está dando a sua atenção. Cultuar ao Senhor é entregar algo para Ele. E num domingo de manhã, aquelas mulheres foram preparadas para entregar algo para o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Estão juntos comigo? Amém. Versículo de número 1 ainda diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas aos sepulcros, levando especiarias que tinham preparado. Completa o versículo comigo. E algumas outras com elas. Terceira coisa, terceiro ensinamento, terceira verdade que a gente aprende num culto de domingo de manhã, junto com aquelas irmãs e junto com a gente também, é que igreja é gente. E é gente que gosta de andar junto. Elas foram honrar Jesus, elas foram preparadas, mas elas foram juntas também. Imagine se cada uma delas estivesse dizendo, não, você vai no domingo,
Eu vou na segunda, outra vai na terça, outra... Não, imagina se Joana tivesse dito, não vou com Maria porque eu tenho uma picuinha com ela. Imagina se cada uma delas, não vou sozinha, prefiro fazer as minhas coisas sozinhas, e a Bíblia diz que elas foram juntas. E no final do texto que nós lemos, lá por volta do versículo de número 10, diz, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Elas foram juntas, porque a igreja não é você sozinho. Irmãos, eu aprendi quando eu me converti que eu sou a igreja. Amém, irmãos? Amém. Errado. Eu aprendi errado. E você também aprendeu errado. Você não é igreja nada. Você é templo do Espírito Santo. Jesus habita em você pelo Espírito. Mas você não é igreja sozinho. Não existe igreja sozinho, irmãos. Igreja é a reunião do povo de Deus. Somos igreja. Nós somos igreja. Não dá para você ser igreja sozinho na sua casa. Tem um movimento, e a gente sofreu muito na pandemia, na volta da pandemia, de pelo menos 15% da nossa membresia não vem mais à igreja. Não vem mais. Eles ficam em casa assistindo os cultos da nossa igreja pela internet. Eles mandam os seus dízimos, eles depositam os seus dízimos, eles falam comigo pelo telefone, passam na igreja em outros horários, mas eles não vão mais à igreja. Eles não sentam mais nos bancos, eles ficam na sua casa. E eles acham que está tudo certo. E todas as vezes que nós estamos juntos, eu falo, vocês estão errados em ficar na casa de vocês. Porque a igreja é povo que adora, é povo que prepara uma oferta, mas é um povo que caminha junto. Acredita que tem crentes que não gostam mais de ir na igreja porque não gostam de se relacionar com pessoas? Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos uma família. Amém, irmãos? Amém. E família é coisa boa, não é? Mas tem irmãos aqui? Família dá problema. Família dá fight. Família, irmãos, eu e meus irmãos, nós nos pegávamos no soco quando a gente era pequeno. Mas vá alguém de fora mexer com um dos irmãos. Todas as rixas acabam e os irmãos se juntam para defender aquele que está sofrendo. Meu irmão, vigia a tua boca para falar da igreja do Senhor. Vigia a tua boca para falar dos irmãos que congregam junto com você. Porque Deus chamou a gente para caminhar junto. Deus chamou a gente para ser igreja que anda junto. Nós estamos vendo no Brasil um movimento de mega igrejas. E as megas igrejas, falei com eles ontem, elas têm tentado atrair para si um tipo de público. Uma galera mais jovem, com uma estética diferente, e eu não estou nem aí se a parede é preta, azul, cor-de-rosa, não estou nem aí. Estou aí para aquilo que está sendo pregado. Mas geralmente as mensagens que você vê nas mega igrejas não são mensagens cristocêntricas, são mensagens humanistas e egocêntricas. Nessas igrejas você nunca ouve sobre pecado, você nunca ouve sobre arrependimento, mas que Deus vai te dar e que você vai para o próximo nível e que tem uma chave nova para você abrir. A chave perpétua de todos os tempos nós já temos, que é Jesus Cristo, aquele que nasceu, viveu, morreu sem pecado, habita dentro de nós, está aqui reunido conosco nessa manhã. Mas nós precisamos aprender a caminhar juntos. A beleza do Evangelho é essa. Aqui deve ter pessoas de um nível escolar, de uma escolaridade maior. Deve ter pessoas formadas em uma faculdade, duas. Talvez hajam doutores aqui no meio, no nosso meio, e talvez hajam pessoas aqui que só sabem ler. Talvez pessoas que não concluíram nem o primário. Talvez hajam pessoas aqui no nosso meio cultas. Talvez hajam pessoas que têm uma condição social melhor, outras nem tanto. Talvez hajam pessoas aqui no nosso meio bonitas, outras mais bonitas. Talvez hajam pessoas um pouquinho fora do seu shape natural que deveria ser, outras mais magrinhas. E é assim, gente. A gente é diferente. Tem gente que gosta de hino agitado.
Tem gente que gosta da Tati dirigindo louvor. Tem gente que gosta do Márcio. Tem gente que gosta do Paulinho tocando. Tem gente que gosta de outras pessoas tocando. Baterista ninguém gosta, né, irmãos? Brincadeira. A gente é diferente demais, gente. Nós somos diferentes, né? Olha o cabelo do Alan, que coisa diferente, irmãos. Né? Nós somos assim, nós somos diferentes, pessoal. E tudo bem a gente ser diferente, porque Cristo nos une. Pode ser escolaridade diferente, condição social diferente. Uns moram perto, outros moram longe, mas todos nós temos algo em comum. E o que nós temos em comum é Cristo que nos une. A música da igreja não precisa nos unir. Cada um pode ter o seu gosto. As pregações, um pode gostar mais do Albert, outro pode gostar mais do Luiz, outro pode gostar mais do Adriano, Flávia, dos irmãos que pregam aqui. Não tem problema nenhum, meus irmãos. Porque acima de tudo e de todos está Cristo assentado no trono de glória. E uma das marcas dessa igreja sempre foi ser cristocêntrica. Desde quando aquele que Deus usou para começar esse templo, que nem era aqui, era ali na casa da Jô, né? Desde quando Deus usou Eliel, uma das maiores marcas desse pastor era a sua verdade bíblica, o seu não invencionismo quanto às coisas da Bíblia. Então, meus irmãos, que nós possamos caminhar juntos, porque Cristo nos une. E quando a igreja de Jesus está unida, o inferno teme e treme a igreja. Eu vejo que o diabo não tem temido mais a igreja, irmãos. Eu vejo que o diabo, eu me lembro quantas libertações, não sei se vocês creem nisso, né? Quantas libertações nós vivemos nesse templo, quantas libertações nós vivemos no começo dessa igreja, de gente que ia à frente da casa da Jocely e no meio de um papo, no meio de uma conversa, não vou falar o nome da pessoa, pegava uma rosa, quebrava o cabinho, que ela tinha umas roseiras bonitas lá, né, João? E comia o cabo da rosa, mastigando os espinhos. E conversando com Eliel, conversando com a Jô. Pessoas que foram libertas por causa do poder do nome de Jesus. Meus irmãos, nós não estamos vendo mais as pessoas sendo libertas na igreja. As pessoas vão para a igreja, elas recebem o evangelho, elas continuam falando igual. O linguajar continua o mesmo, os mesmos palavrões, as mesmas piadas indecentes, continuam vendo os mesmos programas de televisão, continuam brigando com a mulher do mesmo jeito, as mulheres brigando com os maridos do mesmo jeito. Meu irmão, nós precisamos voltar a ser um povo unido, um povo de oração, um povo que caminha, para que o inferno volte a tremer na presença da igreja do Senhor, meus irmãos. Volte a tremer na presença do Senhor, né? A igreja unida proclama a mensagem. Só de nós sermos povo de Deus, estamos aqui nessa manhã, tem uma mensagem sendo pregada. Você sabia? Os carros parados lá na rua estão pregando uma mensagem para as pessoas que não entram aqui. Nesse templo existe um povo que está reunido por causa do Senhor Jesus. Nós temos que proclamar essa mensagem, gente. Nós não podemos só receber a mensagem no domingo de manhã e esquecermos dela depois. Não, como igreja, nós temos que proclamar. Declare o santo nome de Jesus pelas ruas, por onde você for. E há uma tarefa que a igreja precisa executar unida: proclamar o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Assim nós realizamos a nossa missão. A nossa missão como igreja é caminharmos juntos para continuarmos proclamando o nome de Jesus. Verso número 2, vou dar uma abreviada aqui, tá? A Bíblia diz que acharam a pedra revolvida do sepulcro. Está comigo? Versículo 2, Lucas capítulo 24. Quando essas mulheres vão procurar Jesus ali no túmulo, tem uma coisa martelando na cabeça delas. Tem um problema que elas precisam resolver. Elas estão juntas, elas estão indo onde Jesus está, elas estão levando aquilo que elas prepararam, mas tem um problema. Tem algo que as impede de chegar até o corpo de Jesus.
Quando você lê nos outros evangelhos, elas conversam umas com as outras, dizendo: quem nos revolverá a pedra? E a gente aprende, né, que quando nós vamos à presença do Senhor, o Senhor muitas vezes alivia as dores que estão no nosso futuro. Sabia disso? Elas vão com o coração pesado. E quando elas chegam onde Jesus está, o problema que elas estavam sofrendo já não existe mais, porque a pedra está revolvida. Quantas vezes, meus irmãos, a gente vai para a igreja com problemas? Tem pessoas que dizem, você liga, o Adriano deve ter essa experiência, irmão, por que você não esteve no culto e tal? Eu geralmente deixo passar no segundo, eu ligo para a pessoa. Porque aconteceu alguma coisa e tal. O crente não falta 2 cultos seguidos, meus irmãos, de jeito nenhum. Desde quando eu aceitei Jesus há 30 anos atrás, acho que nunca faltei a mais de um culto. Nunca fiquei 2 cultos seguidos. Porque eu acho que isso, quando a gente falta à igreja, a gente perde de se alimentar. Talvez você saiu da sua casa e gente que fala o seguinte: não fui na igreja, pastor, porque eu estou com muito problema. Tem muita situação, tem coisas difíceis acontecendo na minha vida e é por isso que eu não vou na igreja. E a minha resposta é: você deveria correr para a igreja quando os seus problemas aumentam. E essas mulheres aqui, gente, elas chamam a minha atenção porque elas estão indo encontrar com Jesus mesmo com problemas. E problemas que elas não poderiam resolver. Porque mulheres não têm uma força física para remover aquele tipo de pedra que foi colocado na porta do sepulcro. Então tem impossíveis no coração delas, mas elas vão a Jesus. Irmão, o que eu queria dizer a você é o seguinte: Deus está no seu futuro. Vou repetir para você poder dizer um amém. Deus está no seu futuro. Amém. Quando elas chegaram, não tinha mais problema, porque o anjo já havia revolvido a pedra e o túmulo estava aberto. Meus irmãos, venha para a igreja com problemas. Venha para a igreja apesar dos seus problemas. Venha para a igreja sabendo que Deus já está na sua segunda-feira, que Deus já está no trabalho que você precisa entregar da faculdade, que Deus já está no futuro preparando a sua graça, o seu poder e preparando para que nós sejamos abençoados. Elas chegaram, não tinha mais problema. Quem sabe chegando na sua casa hoje não haja mais problemas. Você crê? Talvez você saiu de casa e deixou o marido bicudo, porque você largou o abençoado em casa sozinho e veio para a igreja. Quem sabe você não volta, ele está com um buquê de flores lá te esperando para fazer as pazes com você. Talvez você largou sua mulher em casa, porque sábado teve uma comunhão intensa, porque crente não briga, né, gente? Casal de crente não briga, casal de crente tem comunhão intensa. Talvez teve uma comunhão intensa e ela quis discutir a relação meia-noite, na hora que vocês foram dormir, e você falou: agora não, filha, outro dia. E ela sacou a Bíblia e falou assim: não se ponha o sol sobre a sua ira. Talvez você tenha deixado um problema em casa, mas você veio, glória a Deus pela sua vida. Talvez a solução para o problema que você deixou em casa esteja no culto do domingo de manhã. Amém, irmãos? É isso aí. E elas foram e sabiam que Deus já estava no futuro. Que pedra que precisa ser removida nessa manhã? Que dificuldade? O que está roubando tua paz? O que está roubando o seu culto, talvez, né? Talvez você está aqui e está pensando na conta que você tem que pagar amanhã, né? Deus te ajude. Se você não tiver dinheiro, pede para o pastor Adriano. Ele vai mandar pedir para o pastor Luiz. Pessoal, talvez a gente vai para a igreja e não consegue cultuar por causa do futuro. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos quanto a coisa alguma. Agora, meu irmão, eu não sei você, eu não consigo viver esse versículo. Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Eu venho para Sumaré e fico olhando câmeras de segurança na igreja para ver se está tudo certo. Eu deveria mesmo largar para que eles possam lá, né, viver e fazer do jeito deles, né? Mas eu venho para cá, meu WhatsApp vira uma árvore de Natal, me perguntando:
o que eu devo fazer. Isso não é falha deles, isso é falha minha. Nós, muitas vezes, precisamos confessar a nossa ansiedade para o Senhor, sabe? Senhor, estou aqui na igreja e que nada do meu futuro roube a tua presença, porque às vezes nós somos roubados dentro da igreja por causa de coisas que estão no futuro. Mas a pedra já foi removida. A pedra já foi removida, meus irmãos. E o Senhor já está cuidando do seu futuro. Amém? E eu quero terminar essa mensagem, essa meditação nessa manhã, lendo com vocês o versículo de número 15. E talvez isso seja a coisa mais importante que a gente tem para falar nessa manhã. Diz: voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas para os apóstolos. Nota no começo do versículo aí que diz assim, voltando do sepulcro, anunciaram. Lê comigo na sua Bíblia aí, até a palavra anunciaram. E voltando do sepulcro, anunciaram. Irmãos, elas foram ao sepulcro e quando elas voltaram do sepulcro, elas voltaram para espalhar uma mensagem gloriosa. Elas foram ao sepulcro com o coração cheio de tristeza e foram a um lugar de morte. Quando elas voltam do sepulcro, elas voltam com uma mensagem gloriosa. Jesus ressuscitou. Sabe, meus irmãos, nós viemos aqui nessa manhã para esse encontro de fé, esse momento maravilhoso de ver os irmãos, estar com o Senhor, e daqui a pouco nós vamos sair daqui, não vamos? Nós vamos sair daqui. Uns vão para um bairro, outros vão para o outro bairro, e precisa estar no nosso coração a mesma coisa que aconteceu com aquelas mulheres. Num domingo de manhã, elas voltaram com uma mensagem gloriosa nas suas bocas, de que Jesus havia ressuscitado. Nós já saímos do sepulcro. Sabia disso? Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transferiu, nos transportou para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. Sabia que você estava morto? Antes de Jesus, eu estava morto. A Bíblia diz, morto nos meus delitos e nos meus pecados. Era como um sepulcro. Só que quando eu me encontrei com Jesus, Ele mudou o que era morte numa mensagem de vida. E nós estamos aqui nessa manhã, não no sepulcro, mas na igreja. E quando nós saímos daqui, que mensagem nós vamos levar? Que mensagem vai estar na nossa boca durante a semana? Sabia que você pode ser a única Bíblia que seus amigos vão ler? Sabia que nós, como igreja, nós somos a mensagem viva de Jesus por onde quer que a gente vá? E onde você vai, você está anunciando uma mensagem. Já já nós vamos sair daqui. E que a gente possa sair daqui, meus irmãos, como aquelas mulheres saíram naquele domingo de manhã. Saíram com uma mensagem de vida na ponta das suas línguas. E elas foram correndo e anunciaram aos discípulos, dizendo, o Senhor ressuscitou. É a mensagem que nós devemos levar quando nós saímos daqui. Esse domingo de manhã e nos próximos domingos de manhã, quando vocês vierem à igreja, quando vocês saírem, saibam que vocês saem para levar uma mensagem. A mensagem do Cristo ressuscitado. A mensagem do Cristo que cumpriu a sua palavra. Porque Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. A última coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, é que Jesus, Ele nasceu, Ele viveu e Ele morreu. Mas se Ele não houvesse ressuscitado como Ele disse, tanto o seu nascimento quanto a sua vida seriam irrelevantes. Porque a ressurreição de Jesus no terceiro dia valida toda a mensagem que Ele deu na sua vida toda. Porque Ele pregava e dizia que ao terceiro dia ressuscitaria.
Se Jesus não houvesse ressuscitado, diz a Bíblia, vã seria a nossa fé. Mas ela não é vã, porque o nosso Jesus ressurgiu dentre os mortos. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Amém?